Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019, está no ar o Imaculada Notícias. E na edição de hoje você vai ver: tragédia de Brumadinho completa um mês. Na ONU, Damares pede esforço conjunto contra violações na Venezuela. Vaticano expressa respeito pela justiça. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E há um mês, o rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho causava mortes e destruição. Os trabalhos de resgate continuam, mas ainda há mais de 130 desaparecidos. Nesta segunda-feira, o rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho completa um mês. De acordo com a Agência Brasil, os trabalhos de buscas tentam localizar 134 desaparecidos e o número de mortos chega a 176. Pela estimativa do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, os trabalhos deverão se estender por 3 a 4 meses. Pouco depois do meio-dia de 25 de janeiro, o rompimento liberou um mar de lama que tomou conta de estradas, do rio, do povoado e principalmente da área da Vale, empresa responsável pela barragem. Os rejeitos atingiram o rio Paraopeba e o governo de Minas proibiu o consumo da água devido ao risco de contaminação. No último dia 18, foi publicada uma resolução no Diário Oficial da União por recomendação da Agência Nacional de Mineração. O Ministério de Minas e Energia definiu uma série de medidas de precaução de acidentes nas cerca de 1.000 barragens existentes no país, começando este ano e prosseguindo até 2021. Há poucos dias, a Vale informou ao Ministério Público do Trabalho que vai manter o pagamento de 2/3 dos salários de todos os empregados próprios e terceirizados que morreram na tragédia. Segundo a empresa, o pagamento será mantido por um ano ou até que seja fechado um acordo definitivo de indenização. E ao participar da 40ª reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, apelou hoje em Genebra para que a comunidade internacional congregue esforços para pacificar a crise política pela qual passa a Venezuela. Para uma plateia com representantes de vários países, Damares Alves disse que o governo tem atuado para buscar os responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida. O governo Bolsonaro tem atuado para responder de forma firme a essa tragédia e evitar que novos desastres ocorram no futuro. A ministra também reforçou, durante a reunião da ONU, o compromisso de proteção dos direitos dos povos tradicionais e das pessoas com deficiência e disse que outro tema que vai ter tratamento prioritário é a violência contra a mulher. Não pouparemos esforços no enfrentamento da discriminação e da violência contra as mulheres, sobretudo o feminicídio e o assédio sexual. Em discurso de 10 minutos na reunião do Grupo de Lima, em Bogotá, na Colômbia, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afastou a possibilidade de intervenção na Venezuela. Segundo ele, o país deve buscar uma solução pacífica para alcançar o convívio democrático nas Américas e sem qualquer medida extrema. Nesta segunda-feira, a ONG Foro Penal denunciou as mortes e os feridos dos conflitos do final de semana. Pelo menos 4 pessoas morreram na região fronteiriça entre Venezuela e Brasil nos distúrbios do fim de semana por causa do bloqueio à ajuda humanitária internacional. Esta é a denúncia da ONG Foro Penal, que é crítica ao governo de Nicolás Maduro. A organização também registrou 58 feridos à bala em todo o país. É uma situação bastante delicada e uma das coisas mais importantes não são somente crimes contra a humanidade cometidos claramente e ataque generalizado. São agressões muito específicas e muito graves, inclusive condenadas por tratados internacionais e pelo mundo inteiro. São ataques contra o povo indígena. De acordo com a ONG, os mortos, uma mulher e 3 homens, pertencem à etnia Pemon, que vive no estado Bolívar.
Eles foram atacados com armas de fogo em operações que tiveram participação de militares e grupos armados alinhados a Caracas. A ONG Foro Penal destacou também que na região de fronteira com o Brasil há 9 desaparecidos. Em toda a Venezuela, são 32 detidos. E mais de 6 milhões de cubanos votaram sim pela nova Constituição que apoia o socialismo na ilha, em um referendo no qual participaram 84,41% votantes do colegiado eleitoral. O governo cubano anunciou nesta segunda-feira que o projeto da Constituição do país foi aprovado no plebiscito de domingo. Esta era a última etapa para a legislação entrar em vigor, já que o parlamento de Cuba havia votado o texto final em dezembro. Mais de 6 milhões de cubanos votaram pelo sim, que apoia o socialismo na ilha, em um referendo no qual participaram 85% dos votantes do colégio eleitoral. Tradicionalmente, a oposição ilegal em Cuba, onde o voto é voluntário, manifesta seu desacordo abstendo-se, votando em branco ou danificando as cédulas para que sejam anuladas. Mas o referendo constitucional deu a oportunidade de votar pelo não, e a oposição estimulou esse voto em uma campanha firme nas redes sociais. A nova Constituição substitui a de 1976 e deve ser proclamada pela Assembleia Nacional em uma sessão em abril. O texto ratifica o caráter irrevogável do socialismo como sistema social na ilha, mas abre sua economia ao mercado, à propriedade privada e ao investimento estrangeiro, tudo sob o controle do governo. Também reconhece o Partido Comunista como único e como força política dirigente superior da sociedade e do Estado. E com a chegada de uma frente fria, a forte chuva causou alagamentos na cidade. Vamos conferir imagens de pontos alagados aqui em Campo Grande. A chegada de uma frente fria em Campo Grande trouxe chuva para a capital morena. As áreas de instabilidade possibilitaram chuva intensa no horário do almoço na cidade. Imagens feitas por um telespectador na região do bairro Tiradentes, na rua José Nogueira Vieira, próximo ao asilo São João Bosco, mostram a rua alagada, sem possibilidade de passagem de carros e motos. Confira também em outros pontos da cidade, como na Avenida Euler de Azevedo, Joaquim Murtinho, também na saída para Três Lagoas e no bairro Jardim Seminário. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todo o estado. E no próximo bloco você vai conferir mais de 103 peças do Museu Nacional foram apresentados no Rio de Janeiro. Voltamos daqui a pouco. Mais de 103 peças que pertencem ao Museu Nacional, que teve o acervo destruído por um incêndio em setembro do ano passado, foram apresentadas ontem no Rio de Janeiro. Ainda nesta semana, elas ficarão ao alcance do público. As peças apresentadas hoje são o resultado de um trabalho de resgate realizado pelos funcionários do museu. Foram 5 meses de procuras entre cinzas e escombros. Muitos dos objetos estão danificados. Há também aqueles que escaparam do fogo porque estavam fora da área do incêndio ou emprestados para as outras instituições. Cerca de 180 itens vão integrar a exposição Museu Nacional Vive, que será aberta ao público na quarta-feira no Centro Cultural Banco do Brasil. O conjunto abrange áreas de pesquisa do museu: antropologia, entomologia, geologia, paleontologia e zoologia. Entre as peças da exposição estão o meteorito Santa Luzia, que caiu em 1922 na cidade goiana de Lusiânia, animais taxidermizados e corais. O crânio de um jacaré-açu é um dos destaques. Ele pertencia ao acervo particular de Dom Pedro II. A mostra ainda tem coleções regionalistas, como as cerâmicas Marajoara e Tupi-Guarani. Quem diria que em menos de 6 meses nós já teríamos 2 exposições, incluindo essa maravilhosa, que é uma prestação de contas para a sociedade do material que nós temos resgatado nesses últimos meses. Isso demonstra de uma forma inequívoca que o Museu Nacional vive. E o cardeal George Peel, número 3 do Vaticano, foi declarado culpado de crimes sexuais contra menores na Austrália.
Com isso, ele se torna o mais alto dignatário da Igreja Católica condenado em um caso de pedofilia. O número 3 do Vaticano, o cardeal George Pell, foi declarado culpado por crimes sexuais contra menores na Austrália, tornando-se o mais alto dignatário da Igreja Católica condenado em um caso de pedofilia. Pell, de 77 anos, foi declarado culpado em um julgamento em dezembro por agressão sexual e outras 4 acusações de atentado ao pudor contra 2 coroinhas de 12 e 13 anos na sacristia da Catedral de São Patrício, em Melbourne, nos anos 1990. Mas o tribunal proibiu até esta terça-feira que os meios de comunicação informassem sobre o caso. O dirigente havia negado as acusações inicialmente e o júri não havia chegado a um veredito no primeiro julgamento sobre o caso em setembro, mas o cardeal foi declarado culpado em um novo julgamento em 11 de dezembro. A Corte de Melbourne adotou então uma ordem de supressão que proibia aos veículos fazer qualquer menção ao caso sob pena de ações legais. O silêncio forçado foi imposto com o objetivo de proteger o júri de um segundo julgamento, em que o cardeal Pell devia responder a outros supostos crimes. Mas agora os veículos foram autorizados a anunciar o veredito, depois que a acusação abriu mão do caso. Por meio de sua defesa, Pell voltou a se declarar inocente. E o Vaticano expressou seu profundo respeito pela justiça australiana depois da condenação do cardeal George Pell, o ex-número 3 da Igreja Católica, por abusos sexuais contra menores. O Vaticano expressou nesta terça-feira seu profundo respeito pela justiça australiana depois do julgamento do cardeal George Pell. O ex-número 3 da Igreja Católica foi condenado por abusos sexuais contra menores. A Santa Sé concorda com a declaração emitida pelo presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Austrália sobre a sentença de culpa em primeira instância do cardeal George Pell. Esta é uma dolorosa notícia que, como sabemos, chocou muita gente, não apenas a Austrália. Pell, de 77 anos, foi declarado culpado em um julgamento em dezembro por agressão sexual e outras 4 acusações de atentado ao pudor contra 2 coroinhas de 12 e 13 anos na sacristia da Catedral de São Patrício, em Melbourne, nos anos 1990. Mas o tribunal proibiu que os meios de comunicação informassem sobre o caso até esta terça-feira. Pell tornou-se o mais alto dignatário da Igreja Católica condenado em um caso de pedofilia. E essas foram as informações de hoje. Aguardo você amanhã aqui pela TV Imaculada, 5h30. Bom início de noite para você e salve Maria Imaculada!